Bem, a partir dessa aula e até o final do curso, vocês vão finalmente aprender como é que um computador calcula uma estrutura, como é que um computador resolve uma treliça, ou um pórtico, ou uma grelha, sejam eles isostáticos ou hiperestáticos. Né? A chamada análise matricial de estruturas, que é o nome desse assunto, do jeito que ela vai ser apresentada aqui, é uma sistematização do chamado método dos deslocamentos. Né? Uma sistematização desse método voltada para a implementação em programas de computador. Tá? Como essa sistematização envolve matrizes, a organização de equações em matrizes, ela recebe esse nome de análise matricial. Tá? Então, antes de falar propriamente nessa sistematização, na análise matricial, eu queria esclarecer o que significa o método dos deslocamentos, mostrar as diferenças entre o método dos deslocamentos e o que a gente está acostumado a fazer na análise de uma estrutura hiperestática, que é o método dos esforços. Né? Vamos pensar nessa treliça aqui. A gente está acostumado a resolver pelo método dos esforços. Essa treliça é hiperestática, lembra-se? Porque uma treliça de duas barras com dois apoios fixos é uma estrutura isostática. Né? Então, se eu acrescentar mais duas barras a partir dessa situação, continua sendo isostática. Tudo que eu colocar além disso transforma o problema em hiperestática. Por exemplo, esse vínculo aqui em A gera uma incógnita hiperestática nessa direção. É um vínculo além do que seria necessário para essa estrutura ser isostática. Em B eu tenho um outro vínculo na horizontal, mais um vínculo além do que seria necessário para a estrutura ser isostática. Então essa estrutura tem grau de hiperestaticidade igual a 2. Né? Como é que a gente resolveria pelo método dos esforços? Bom, a gente tiraria, por exemplo, esses dois vínculos, no lugar de cada um deles colocaria a reação correspondente, seriam as duas incógnitas hiperestáticas, e depois recomporia os vínculos na forma de equações de compatibilidade. A gente diria que, colocadas essas duas incógnitas aqui, né, o valor dessas incógnitas seria tal que o deslocamento nessa direção no ponto A é igual a zero e o deslocamento nessa direção no ponto B é igual a zero. Né? Duas equações, duas incógnitas, a gente resolve esse problema. O fato é que no método dos esforços, o que a gente costuma fazer? Quando a gente escreve uma equação de compatibilidade, por exemplo, deslocamento nessa direção é igual a zero, a gente acaba escrevendo uma relação entre os ΔLs, né, que a gente vai igualar a zero, e esses ΔLs a gente escreve em termos das forças normais das barras, e aí tem uma equação envolvendo forças. Parece uma equação de equilíbrio, tem o mesmo jeitão, mas no fundo é uma equação de compatibilidade, vocês já viram isso muitas vezes. E aqui é a mesma coisa, quando eu disser que esse deslocamento é igual a zero, eu vou escrever esse deslocamento em função dos ΔLs, vou escrever os ΔLs em função de forças e vou gerar uma equação envolvendo forças. Né? Essas duas equações envolvendo forças, que são equações de compatibilidade, eu vou juntar as equações de equilíbrio e vou ter um pacotão de equilíbrios em que as incógnitas são as forças. Né? Daí o nome de esforço, na método dos esforços. Às vezes esses esforços são momentos, às vezes são forças. Nesse contexto, seriam forças. A filosofia do método dos deslocamentos é diferente. É o seguinte. Imagine, F1 e F2 são forças, né? Eu pergunto, quantas são as variáveis necessárias para caracterizar completamente uma configuração deformada nessa estrutura? Vejam, os pontos C e D são fixos. O ponto A, dada essa vinculação, ele só pode andar na direção dessa força F1. Né? Vamos chamar de U1 o deslocamento correspondente. Tá? O ponto A só pode andar nessa direção. O ponto B não anda na horizontal, ele só pode andar na vertical. Né? Então só tem esse deslocamento aqui que eu vou chamar de U2. Tá? Então vocês concordam que U1 e U2 caracterizam completamente a configuração deformada dessa estrutura? Então a gente costuma dizer que essa estrutura tem 2 graus de liberdade.
que são o 1 e o 2. O número de graus de liberdade é o número de variáveis necessárias para caracterizar completamente a configuração deformada da estrutura. Tá? Muito bem. Se eu consigo caracterizar completamente a configuração deformada dessa estrutura por meio dessas duas variáveis, de o 1 e o 2, então eu devo ser capaz de calcular os ΔLs de todas as barras em função de o 1 e o 2, porque os ΔLs dependem essencialmente da configuração deformada da estrutura. Por outro lado, eu consigo escrever as forças normais em todas as barras em função dos ΔLs, né? Eu vou mostrar tudo isso daqui a pouco, só estou antecipando. Então, no final das contas, vejam, os ΔLs de todas as barras eu consigo escrever em função de o 1 e o 2. As normais de todas as barras eu consigo escrever em função dos ΔLs. Portanto, eu consigo escrever as normais em função de o 1 e o 2. Aí eu monto as equações de equilíbrio, no número que for necessário, né? Nós vamos ver isso daqui a pouco. E essas equações são equações envolvendo o 2, o 1 e o 2, né? Vou montar no final um sistema de duas equações a duas incógnitas, calcular o 1 e o 2. Tendo o 1 e o 2, eu faço o processo ao contrário e recupero os valores das forças normais. Tá certo? Então a ideia em síntese caracterizados os graus de liberdade, vou escrever todos os esforços nas barras em função de o 1 e o 2. E aí vou usar as equações de equilíbrio. Com duas equações eu mato essas duas incógnitas e resolvo o problema. Tá? Então a primeira providência que a gente vai tomar é a seguinte: vamos calcular os ΔLs das barras como função de o 1 e o 2. Agora, imaginar uma configuração genérica, um 1 qualquer e um 2 qualquer, e a partir daí tentar descobrir quais são os ΔLs é meio complicado. Então vamos fazer o seguinte, vamos considerar cada deslocamento isoladamente. Eu já preparei aqui as figuras para poupar tempo. Então vamos imaginar, na primeira situação, que eu tenha só o 1, apenas o 1. Tá? Então eu vou marcar aqui o deslocamento o 1. Vou exagerar, né, porque para ficar clara a figura. Digamos que eu tenha esse deslocamento o 1. Tá? E vamos imaginar que o 2 seja igual a 0. Tá? Bom, vamos tentar descobrir os ΔLs das barras nessa situação. Vejam, a barra 1, esse ponto A está vinculado dessa forma, né? Então, se esse ponto A andou para cá, esse segmento aqui é o próprio ΔL da barra 1. Vamos representar aqui. Isso aqui já é o próprio ΔL da barra 1. E como ele é o ΔL da barra 1 nessa situação, vamos chamar de ΔL1 na situação 1. Eu já percebi que eu escrevi isso num lugar infeliz, então deixa eu corrigir. Esse aqui vai ser o próprio ΔL da barra 1. Tá? E a barra 2, veja, esse ponto é fixo, hein? Não tem o 2. O ΔL da barra 2 nessa etapa, a gente apura fazendo aquela construção de Villiot. Como é que era mesmo? Para o ponto A sair dessa posição e chegar nessa, a barra alongou ΔL2, né? E a partir daqui ela rodou e a gente confunde o arco com a tangente. Tá? Então esse segmento aqui que ficou escondido atrás do apoio é o ΔL. Tá ruim de ver, né? Esse segmento aqui é o ΔL da barra 2, nesse caso, linha. Tá certo?
Então vamos lá. Olha, essas barras são todas iguais, né? Então os ângulos entre elas são de 60 graus. Isso quer dizer que esse ângulo aqui é 30 graus. Tá? Então nessa primeira etapa em que eu só tenho o 1, o ΔL da barra 1, que eu vou chamar de ΔL1 linha, é esse aqui. É o próprio U1. O ΔL da barra 2 é esse segmento aqui, é U1 vezes seno de 30. Né? U1 vezes seno de 30. E as outras barras 3 e 4 não mudam de comprimento, porque o ponto B é fixo, o 2 é igual a zero. O ΔL 3 linha é igual ao ΔL 4 linha, ambos iguais a zero. Tá? Bom, agora vamos imaginar que eu só tivesse o 2. Apenas o 2. Agora esse ponto é fixo e esse ponto aqui desce o 2. Tá? Bom, o que vai acontecer? Se esse ponto é fixo, não tem o 1, o deslocamento U2 já é o próprio ΔL da barra 2, né? Esse aqui vai coincidir com o ΔL da barra 2 na situação que eu vou chamar de 2 linhas, né? Que mais? E os outros pontos, hein? Vejam, essas duas, a barra 1 não muda de comprimento. O ponto A é fixo, porque não tem o 1, e o ponto C é fixo. A barra 1 não muda de comprimento. Agora as outras duas mudam. Olha aqui, ó. A barra 3, para esse ponto chegar aqui, do ponto de vista da barra 3, é porque ela aumentou de comprimento de ΔL3 e depois rodou. E ao rodar, o arco se confunde com a tangente. Nessa figura, esse segmento aqui é o ΔL da barra 3 na situação duas linhas. Né? E para a barra 4 é a mesma coisa. Como é que esse ponto chega aqui do ponto de vista da barra 4? Esse ponto aqui é fixo, então a barra diminui de comprimento. E com a partir desse novo comprimento, ela roda, né? E ao rodar a gente confunde o arco com a tangente. A figura não ficou muito bonitinha, mas resolve, tá certo, é assim. Tá? Então nessa figura, esse segmento aqui é o ΔL4, duas linhas. Eu estou trabalhando aqui em módulo por enquanto, né? Então esse ΔL4 é um encurtamento, vamos nos lembrar disso, tá? Significa que a barra 4 estaria comprimida nessa situação. Aí é estabelecer as relações geométricas. Vamos lá. O ΔL1 nessa situação, duas linhas, é zero. A barra não muda de comprimento. Tá? O ΔL2, duas linhas, vale... cadê? É isso aqui, é o próprio U2. O ΔL3 vai ser em módulo igual ao ΔL4 nesse caso, né? Vejam que isso aqui, olha, esse ângulo é 60 graus, né? É o ângulo entre essa barra e essa, tá? Então esse aqui é 60.
O, o delta L3' é U2 cosseno de 60. E vai ser igual ao delta L4, duas linhas, igual a U2 cosseno de 60 graus. Né? U2 cosseno de 60. Tá? Agora vamos considerar os dois efeitos juntos. O 1 e o 2. Simultaneamente. Bom, aí o delta L da barra 1 vai ser o delta L da barra 1 na situação 1 mais o delta L da barra 1 na situação 2. Delta L1 linha mais delta L1 duas linhas. Isso aqui vai dar U1 mais 0, né? Vai dar só U1, tá? E assim por diante. Para as outras barras, delta L2 vai ser o delta L2 na situação 1 mais o delta L2 na situação 2. Ou seja, o 1 dividido por 2 mais o 2. O 1 dividido por 2 mais o 2. O delta L da barra 3 vai ser, na situação 1, 0. Na situação 2, o 2 dividido por 2. Então vai dar simplesmente o 2 dividido por 2. E o delta L da barra 4 vai ser o delta L da barra 4 aqui, que é 0, mais o delta L da barra 4 aqui, que é o 2 dividido por 2 em módulo, né? Tá? Então, fizemos a primeira lição, que era escrever os delta L's em função de U1 e U2. Eu consegui calcular os delta L's de todas as barras em função desses dois deslocamentos, U1 e U2. Tá? Segunda etapa, nós vamos escrever as forças normais em função dos delta L's. Lembre-se de que para cada barra, a força normal em módulo, né, o delta L de cada barra o delta L de cada barra é a força normal vezes o comprimento dividido por EA. Né? Então, para cada barra, a força normal é EA sobre L vezes o delta L. Né? Bom, então é fácil. A força normal na barra 1, todas as barras têm mesmo EA e mesmo L. Então a força normal na barra 1 vai ficar como, hein? Cadê? É EA sobre L vezes o delta L1. O que vai dar EA sobre L vezes U1. Tá? Isso vale para todas as barras. A normal na barra 2 vai resultar EA sobre L vezes o delta L2, mas o delta L2 é o 1 sobre 2 mais o 2. A normal na barra 3 vai ser EA sobre L
vezes o ΔL da barra 3. E o ΔL da barra 3 é o 2 sobre 2. E a normal na barra 4 vai ser EA sobre L vezes o ΔL da barra 4, que é o 2 sobre 2. Tá? Consegui resolver o segundo problema. Eu tenho as forças normais em todas as barras em função dos chamados deslocamentos nodais. Era o que eu queria desde o começo, hein? Eu queria escrever as normais de todas as barras em função desses dois deslocamentos nodais, os dois graus de liberdade, o 1 e o 2. Eu tenho duas incógnitas então para resolver esse problema. Se eu conhecer o 1 e o 2, eu consigo calcular as forças normais em todas as barras, né? Preciso de duas equações de equilíbrio, tá? Bom, quais seriam as equações de equilíbrio? Eu olho para essa estrutura aqui e penso em várias possibilidades de equações de equilíbrio, né? Para cada nó de uma treliça, a gente tem duas equações numa treliça plana. Soma de forças na vertical, soma de forças na horizontal. Então, a princípio, eu poderia montar 8 equações de equilíbrio aqui, fazendo as duas equações de equilíbrio para cada nó. Agora vejam, eu já tenho todas as forças normais em função de U1 e U2. Eu tenho duas incógnitas só. Eu vou montar só as equações de equilíbrio que gerem novas informações. Eu quero mais equações, mas eu não quero mais incógnitas. Eu quero manter as duas incógnitas. O que eu estou querendo dizer com isso? Seria muito natural se vocês montassem o equilíbrio de forças na direção A, não é? O que seria o equilíbrio de forças na direção A? Na direção A, não, no ponto A. O equilíbrio de forças no ponto A seria o seguinte. Tem a força F1 assim. Não é? Tem a força normal na barra 1, que é de tração, eu representei como alongamento esse ΔL, né? Ele apareceu nas equações como alongamento. Tem a força normal na barra 2, idem, não é? Eu desenhei o ΔL para cima, né? Então a força normal da barra 2 para baixo, e tem essa reação de apoio. Então olha, aqui vai aparecer a força normal na barra 1, a força normal na barra 2, e a princípio eu tenho também essa reação de apoio. Tá? Então vejam, se eu montar as duas equações de equilíbrio, eu vou introduzir uma incógnita, e eu não quero uma incógnita mais. Tudo isso para dizer o seguinte: a equação de equilíbrio que nos ajuda a resolver o problema é a condição de equilíbrio que gera uma equação sem acrescentar uma incógnita, é a soma de forças na direção de F1. Né? Porque aí essa incógnita aqui não entra. Vamos chamar isso aqui de RA. Isso aqui seria a reação de apoio em A. Para que RA não entre na história, eu vou fazer a soma de forças só nessa direção. Aqui esse ângulo é 60 graus. Então a equação de equilíbrio vai ficar assim. F1 para lá, né? Menos N1 menos N2 cosseno de 60 graus igual a zero. Tá? Ou simplesmente F1 é igual a N1
mais N2 dividido por 2. Essa é a primeira equação de equilíbrio. Tá? A outra condição de equilíbrio, onde é que eu tenho que montar? Certamente não aqui e aqui, porque em cada um desses nós eu tenho duas incógnitas, né? As duas reações. Então, se eu montar o equilíbrio aqui, eu ganho duas equações e mais duas incógnitas. Idem em D. Tá? Então, a próxima condição de equilíbrio que eu vou montar é em B. Em B, o que vai acontecer, hein? No ponto B, a situação é N2, N3 e N4 de compressão, né? O N2 vai ser de tração. N3 também. E o N4 eu tenho que representar como compressão, porque na figura o ΔL apareceu como encurtamento, né? Tá? Além dessas três forças, vai aparecer o F2 aqui na vertical e vai aparecer também a reação de apoio em B. Tem o F2 aqui. E a reação de apoio em B, que eu não sei que sentido tem. Tá? Outra vez, não vou fazer soma de forças na horizontal, porque isso gera uma equação, mas introduz uma incógnita. Eu vou fazer só a soma de forças na vertical. Tá? Observem que esses ângulos aqui são ângulos entre barras. Então isso aqui é 60 graus, isso aqui também é 60 graus. Né? Então a soma de forças na vertical vai ser F2 para baixo, menos, eu não estou entendendo a minha letra aqui, isso aqui era um 2, né? Era um 2. F2 menos N2 menos N3 cosseno de 60 menos N4 cosseno de 60 igual a zero. Ou passando a limpo vai dar F2 é igual a N2 mais N3 sobre 2 mais N4 sobre 2. Segunda equação de equilíbrio. Tá? Então vejam, essas são as duas únicas equações de equilíbrio que me ajudam nessa altura do problema. Elas não introduzem novas incógnitas. Eu tinha 2 graus de liberdade. Já escrevi as normais em função desses dois deslocamentos. Então agora eu tenho um sistema de duas equações a duas incógnitas, o 1 e o 2. Tá? Eu só vou substituir aquelas relações entre deslocamentos nessas duas equações. Né? Vou pegar essas expressões aqui e vou substituir naquelas lá. Tá? O que vai dar? Quando eu substituir isso em 1, vamos ver, vai ser F1 igual a é uma combinação linear das forças normais, né? E todas as forças normais envolvem o EA sobre L. Eu vou colocar ele em evidência. O F1 vai ser EA sobre L, que multiplica N1 mais N2 sobre 2,
Bom, o N1 era U1. Aqui vai ficar U1. É N1 mais, como que era mesmo? N2 sobre 2. E o N2 era U1 sobre 2 mais U2. Então, pera lá. É metade de U1 sobre 2 mais U2. É metade de U1 sobre 2 mais U2. É isso, né? N1 mais metade de N2. E o N2 era o 1 sobre 2 mais o 2. Acho que é isso. Tá? Então isso aqui vai ser EA sobre L, que multiplica o 1 mais o 1 sobre 4 é 5 quartos de 1. Mais metade de U2. Tá? E quando eu substituir na equação 2, vai dar F2 é igual a EA sobre L, vai aparecer em todas as forças normais, que multiplica N2, que é o 1 sobre 2 mais o 2. O 1 sobre 2 mais o 2. Esse é o N2. Mais N3 sobre 2. E o N3 é o 2 sobre 2. Então é mais N3 sobre 2. Isso aqui dá o 2 sobre 2. Né? Mais N4 sobre 2. E o N4 é o 2 sobre 2 também. Mais metade de U2 sobre 2. Isso aqui vai ser EA sobre L, que multiplica o 1, só apareceu aqui, né? O 1 sobre 2, metade de 1. E o 2 tem 1 mais 1 quarto, mais dá 3 meios de U2. 3 meios de U2. É isso, né? É 1 aqui, mais meio aqui, mais meio aqui. Não, peraí. O 2 é 1, mais 1 quarto, mais 1 quarto. Isso. É 1 mais meio. 3 meios. Tá? Olha, isso aqui é a versão 1' da equação de equilíbrio 1. É a equação de equilíbrio 1 em que eu escrevo as forças normais em função dos graus dos deslocamentos nodais 1 e o 2. E essa aqui é a versão 2' da equação 2. É a segunda equação de equilíbrio em que eu escrevo todas as forças normais em função de 1 e o 2. Tá? É um sistema de duas equações a duas incógnitas. Lembra que F1 e F2 são o carregamento. Tá? Eu vou só organizar isso em forma matricial, porque é assim que a gente vai fazer daqui para frente, por razões que vocês vão perceber logo mais. Eu posso dizer que essas equações são assim, ó, vejam. F1, F2 é uma combinação linear de U1 e U2, né? Então eu posso escrever isso assim, ó. De forma matricial eu vou dizer que F1
F2, deixa eu escrever mais para cima. F2, esse vetor F1, F2 é igual a uma matriz, e essa matriz vai ter EA sobre L em todos os elementos. Vou colocar em evidência. Isso vai multiplicar o 1, o 2. Tá? Então vejam a primeira equação. É 5 quartos de U1 mais meio de U2. Ou seja, 5 quartos de U1 mais meio de U2. Tá? O produto de matriz é assim, né? Isso vezes isso, mais isso vezes isso. Tá? Segunda equação. Meio de U1 mais 3 meios de U2. Ou seja, meio de U1 e 3 meios de U2. Tá? Esse é o sistema. Eu quero resolver para U1 e U2. Quero calcular U1 e U2. Tá? Bom, resolvendo esse sistema, eu não vou entrar nesse detalhe no momento. Bom, não vou resolver o sistema porque também não tem necessidade de calcular esses números. Eu só quero chamar atenção para o seguinte. Notação, né? A gente costuma chamar esse vetor aqui de vetor de carregamentos nodais. E nós vamos indicar grandezas que são vetores ou matrizes com um tracinho embaixo. Tá? Esse é o vetor de carregamentos nodais. O 1, o 2 é o vetor de deslocamentos nodais. U. Tá? Se vocês olharem para a primeira figura, o 1 e o 2 são os carregamentos nodais possíveis, o resto é tudo reação de apoio. Né? O 1 e o 2 são os dois deslocamentos possíveis. Aquela é a relação entre esse vetor amarelo e o vetor verde, o vetor que tem os dois carregamentos nodais e o vetor que tem os dois deslocamentos nodais. É uma propriedade dessa estrutura. Essa estrutura determina qual é a relação entre F1 e F2 e o 1 e o 2. Ou seja, aquela matriz lá é uma propriedade dessa estrutura. Essa matriz é chamada de matriz de rigidez da estrutura. Essa matriz aqui com esse EA sobre L, tudo isso, nós vamos chamar de K. E essa matriz K nós vamos chamar de matriz de rigidez da estrutura. Tá? Por razões que nós vamos ver mais para frente, essa é a matriz de rigidez reduzida. Depois esse nome vai ficar mais claro. Olha, a matriz de rigidez reduzida da estrutura é o que a gente quer. Né? Ela define completamente o comportamento dessa estrutura. Quem sabe a matriz de rigidez, qualquer que seja o carregamento aplicado naqueles dois nós, calcula os deslocamentos. Tendo esses deslocamentos, é só voltar nas equações anteriores que a gente tem as forças normais. Onde é que elas estão? Aqui? Aqui. Quem tem os deslocamentos, volta nessas expressões e descobre a força normal nas barras. Tá bom? Bom, então, o que nós fizemos aqui, digamos, foi uma solução artesanal dessa estrutura pelo método dos deslocamentos. Escrever as forças normais em função dos deslocamentos nodais, montar as equações de equilíbrio em função das forças normais e, portanto, em função dos deslocamentos nodais e chegar nesse sistema, F igual a K vezes U. A solução desse sistema dá os deslocamentos e a gente volta nas equações anteriores e descobre as forças normais. Tá? O que nós vamos fazer na sequência é sistematizar esse procedimento
com vistas à programação. A gente quer montar uma estratégia fácil de implementar num programa de computador. Tá?